paz, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos falar sobre a dupla conquista de Jesus. Marcos, capítulo 4, até o capítulo 5, versículo 20. Até o 20, né? Marcos 4, de 35 em diante. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque isso facilita na compreensão depois, quando da exposição. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando via Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram-o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saíssem do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, remova da nossa mente qualquer impedimento que possa, ó Deus, nos inibir de compreender a Tua palavra, a simplicidade da Tua palavra. Dá-nos dessa graça, Senhor. A única coisa que queremos é compreender a Tua palavra para podermos viver nela, por meio dela. Porque ela é a palavra viva, rema para nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, conceda-nos essa graça. E que nunca mais sejamos os mesmos depois de refletirmos na Tua palavra. E que assim seja sempre que refletirmos nela, Senhor. Nunca mais sejamos os mesmos e cresçamos para melhor. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus atravessou o mar da Galileia especificamente para atender uma pessoa única que estava desesperadamente necessitado dele. Isso até nos traz de imediato uma reflexão. Diferentemente de muitos pregadores de hoje, muitas estrelas hoje, que antes de atender um convite, querem saber que tamanho é a multidão, para ver se atende ou não. Jesus atravessou o mar, enfrentando inadequações, para ir ao encalço de uma única pessoa que estava precisando dele. Que inadequações foram essas, queridos? Que impropriedades foram essas que Jesus enfrentou para ir ao encalço daquele? Por si só, já era uma inadequação. Segundo, o mar não estava tranquilo, o vento era contrário e as águas eram revoltas, o que agravou ainda mais a periculosidade no processo daquela viagem. Terceiro, queridos, 8 quilômetros se interpunha entre o lugar onde Jesus estava e a região de Gadara, onde aquele homem estava. 8 quilômetros. Agora, queridos, Jesus não atravessou aquele mar, Jesus não empreendeu aquela viagem por causa de uma vontade pessoal, mas é como se ele tivesse sido tangido, como de fato foi, por um vento, que não era um vento cósmico, mas um vento do Espírito, para levá-lo, para dirigi-lo até aquela localidade, aquela pessoa. Aí você fica pensando assim, mas Jesus enfrentou tudo isso,
para ir ao encalço de uma única pessoa. Mas Jesus não deve estar com a mesma disposição para vir ao meu encalço, que sou tão necessitado dele. Ele deve ir atrás de qualquer pessoa ou de todo mundo, mas ele não está disposto a vir ao meu encalço. Ele não está disposto a enfrentar inadequações para vir ao meu encalço, que tanto estou precisando dele. De repente, queridos, essa ideia que nós temos, ou que possamos ter, que alguém em casa possa estar tendo agora, talvez seja por causa de uma autoimagem simplesmente arrasada que a gente tem de nós mesmos, tão inferior, tão aquém de qualquer uma outra pessoa na face da terra. Mas, meus queridos, será quem era este homem? Quem foi este homem? Qual era a condição deste homem? Qual a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem? Será que, se comparado a mim, eu ainda continuaria dizendo que sou o pior de todos os seres da face da terra? Em primeiro lugar, queridos, a Bíblia diz que este homem era possuído por espíritos imundos. E eu não disse no singular, eu disse no plural, porque a Bíblia diz no plural. Espíritos imundos. Calcula-se 6.000 demônios, porque uma legião correspondia a 6.000 soldados na época. E quando Jesus perguntou qual era o seu nome, ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus queridos, biblicamente falando, e no nosso dia a dia, nós sabemos, nós constatamos em nós mesmos, pela nossa própria conduta, pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas ações e reações, que já é difícil convivermos conosco mesmos. Imagina com 6.000 personagens, 6.000 psiquismos, 6.000 vontades, 6.000 tendências, 6.000 inclinações, 6.000, cada um querendo uma coisa na sua individualidade, porque eram 6.000 vontades, 6.000 seres espirituais individuais. Então a imagem que nós temos desse homem, da descrição que a Bíblia faz, é caricaturesca de tudo que se possa imaginar de horrorosa. 6.000 demônios dentro de uma única pessoa. Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu detesto fazer, é isso que eu acabo fazendo. Quantas vezes nós nos pegamos assim? Poxa vida, o que eu fiz?
ou o que eu falei, ou o que eu disse, ou como me comportei diante do meu irmão, diante da minha irmã, diante da autoridade, do colega de trabalho, esposo, esposa, filhos. Olha o que eu fiz, olha a besteira que eu fiz. Se pudesse voltar atrás, não faria. É difícil conviver conosco mesmos. Imagina com 6.000 seres espirituais dentro de nós, como que rasgando a gente por dentro. Essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. Hoje, queridos, hoje, pouco se vê essas situações assim hoje. Eu cansei, me desgastei de tanto ter de acordar de madrugada, pessoas me chamando para expulsar demônios. Cansei de ver essas manifestações dentro das próprias igrejas por onde passei. Em outras igrejas que não pastoreava, mas que pregava. Raramente se vê isso hoje, ainda se vê. Não tem muito tempo, pastor Márcio e eu vimos num culto em uma casa no Recanto das Emas, mas não é o tanto quanto antes. Por quê, pastor? Por quê? É porque o inferno, numa reunião com Lúcifer, entendeu que essa estratégia estava fraca. Mudou a estratégia. Mudou a estratégia. Porque se ele chega e diz, eu sou Exu Caveira, eu quero te matar. Eu digo, você Exu Caveira, você não vai me matar. Sai agora em nome de Jesus. E ele sai. Mas ele está entrando nas igrejas de forma disfarçada, com pecados disfarçados, com mensagens disfarçadas, com condutas disfarçadas, com cultos disfarçados, cultos tapeados, encenações em nome de cultos. E as pessoas chegam e passam a pertencer a essas determinadas igrejas, pensando estarem salvas, mas não têm evangelho na sua pureza, na sua essência, no seu poder, na sua autoridade. E elas estão enganadas, e isso é muito mais perigoso do que a manifestação, a chamada demonização, porque vem do grego daimonizo, que é o que estava acontecendo com esse gadareno aqui. Mas o quadro é simplesmente terrível. Uma pessoa numa condição dessa é terrível, é feio, é antissocial. Eu poderia citar diversos testemunhos, mas nem prefiro entrar por esse caminho hoje, mas só digo que é simplesmente terrível, largamente humilhante para uma pessoa numa condição dessa, porque simplesmente expõe ao ridículo e à vergonha. Essa é uma das descrições que a Bíblia faz a respeito deste homem. Segundo, a Bíblia diz que este homem andava pelos sepulcros, pelos cemitérios. Sepulcro, querido, cemitério, não é lugar para pessoas vivas, exceto um ou outro funcionário, mas para as pessoas que já se despediram daqui. Não é lugar agradável, é lugar deprimente, triste. É lugar de saudosismo, de dor.
de choro, de lágrimas, mas era lá que ele vivia, pelos sepulcros, pelos cemitérios. Mas ele estava morto? Não, ele estava vivo. Mas o lugar que ele gostava de viver era lá. Mas ele não era morto. Ele estava vivo. Mas isso é o que acontece muito ainda hoje. Pessoas que estão vivas podem, inclusive, estou falando coisa muito séria, pode, inclusive, estarem do nosso lado, pode, inclusive, estar do nosso lado dentro de casa, pode, inclusive, estar do nosso lado no trabalho, pode, inclusive, estar do nosso lado no nosso condomínio, na nossa vizinhança. Pasmem, pode, inclusive, estar deitando com a gente. Pasmem, pode, inclusive, estar do nosso lado dentro da igreja. Pessoas que estão vivas, mas estão vivendo uma vida muito mais adequada, muito mais apropriada ao mundo dos mortos do que ao mundo dos vivos. E por quê? Porque elas estão vivas, estão conversando conosco, mas a mente delas só pensa em morrer. Elas não têm sentido mais para viver. Elas não têm mais sonhos, mais projetos. O pastor Márcio até citou um testemunho muito forte ali ontem do missionário João Alves. Com 93 anos, conversa com a gente sonhando sonhos. E às vezes se tem jovens que não têm mais sonhos. Não tem mais alvos, não sabem onde querem chegar. Não sabem o que querem da vida. Por quê? Porque essa vida não tem mais sentido para eles. E às vezes eles estão do nosso lado. Estão vivos, sim, mas a sua mente só pensa em morrer. A sua mente está como esse homem está no cemitério, no mundo dos mortos, porque só pensa em desistir dessa vida. É essa descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. A segunda descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. A terceira, queridos, é que este homem era violento. Violento. Diz o texto que lemos que ninguém conseguia amansar este homem. Não conseguia amarrar este homem. Tudo que tentava prendê-lo, ele despedaçava. Os grilhões e as correntes, ele simplesmente despedaçava. Tal era a força descomunal, sobrenatural que estava nele. Não era uma força natural, era sobrenatural. Ou seja, não era uma força dele mesmo. Eu também, queridos, tenho muitos testemunhos assim. Em ver forças descomunal em gente, um palito, força descomunal. Uma vez uma chutou uma cadeira que empurrou não sei quantas cadeiras, dessa grossura. Tanto que quando foi liberta, nem andar direito conseguia andar, tal era a fraqueza. Mas a força sobrenatural dos espíritos malignos que estavam nela, a levava, a capacitava a fazer tudo isso.
Eu trabalhei num lugar, na realidade, o meu primeiro ministério. Tinha um senhor, morava numa casinha simples, bem próxima à casa pastoral. E esse homem, por algumas vezes, tentou acertar o pastor com uma espingarda. E Deus deu livramento. Esse homem, queridos, ele era terrivelmente possesso. Ele não trabalhava, ele andava pelas fazendas com um teçado. O teçado é um facão grande. E ele tirava os pedaços dos animais, do gado, para se alimentar em casa e levar para a família. Esse homem, ele quebrava arame na própria mão. Só que esse homem, uma vez, aconteceu uma coisa interessante com ele. Ele estava no centro da cidade, a igreja ficava um pouco mais retirada. No centro da cidade, apareceu um personagem para ele. E esse personagem queria pegá-lo. E ele saiu disparado de medo, correndo muito. E era um pouquinho longe. E ele correu e entrou na igreja. E ali na igreja, ele se converteu e foi batizado. Só isso de amém? Porque foi Deus quem proporcionou essa condição para levá-lo lá. E só Deus podia fazer isso. Não era o pastor convidar, vá assistir um culto à nossa igreja. Vamos a uma reunião de oração. Olha, posso orar por você? Não, ele era possesso de espíritos malignos. E ele era terrivelmente violento. Essa era a terceira descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. Ele tinha uma legião de demônios, ele vivia nos cemitérios e ele era terrivelmente violento. E a quarta e última, ele era simplesmente. O que é isso? A Bíblia diz, o texto diz que ele vivia de dia e de noite, urrando como uma besta humana pelos montes e pelos cemitérios, de dia e de noite. Se ele andava urrando de dia e de noite, significa que ele não dormia. Meus queridos, quem já passou por isso sabe que pouca coisa é pior do que você chegar a hora de você ir deitar para dormir e você ter absoluta convicção de que você vai deitar e o dia vai amanhecer e você não vai conciliar o sono. Você deita, coloca a cabeça sobre o travesseiro, o sono não vem, dá um calor terrível, o sono não vem, joga a coberta para lá, o sono não vem. Você fica agoniado, em vez de colocar a cabeça sobre o travesseiro, você coloca o travesseiro sobre a cabeça, como querendo se esconder, se refugiar em alguma coisa, mas o sono não vem. O tempo chega, mas o sono não vem. As preocupações vêm, mas o sono não vem. O tormento vem, mas o sono não vem. O sol chegou, mas o sono não chegou. É hora de ir trabalhar de novo. Pouca coisa é pior do que isso. Eu já passei por isso meses a fio. Tanta guerra, tanta tribulação, tanta perseguição. Meses. É simplesmente terrível. Esse homem vivia
de dia e de noite, urrando pelos montes, insone, sem conseguir conciliar o sono, urrando pelos montes e pelos sepulcros. Tormento da alma, queridos, é pior do que o tormento físico. Pior. Tanto que Jesus levou chicotadas, Jesus carregou cruz, Jesus caiu com cruz pesada, Jesus levou lanças do lado, Jesus sofreu o peso da coroa dos espinhos lhe sangrando a fronte. Jesus sofreu prego nas mãos, prego nos pés. Tudo isso Jesus sofreu. Agora, quer que eu lhe diga uma coisa? À luz da Bíblia, nada disso foi o que matou Jesus. Salmo 69 diz que a afronta partiu o coração de Jesus e ele desfaleceu. O que matou Jesus foi a vergonha exposta numa cruz por aqueles, para quem ele havia vindo primeiro para salvar. A vergonha, a afronta, é muita afronta. Eu vim para eles, eu vim por causa deles primeiro, os meus parentes, o meu sangue. E olha o que eles fizeram comigo, os judeus, o meu sangue. A afronta partiu o coração de Jesus e ele desfaleceu. A dor da alma é mais forte do que a dor física. E Jesus era esse, aliás, esse gadareno era este homem insone, perturbado na alma. Muito mais do que perturbado na alma, dominado na sua alma. Essa é a descrição do que a Bíblia faz a respeito deste homem. Então, possivelmente, você não é a pior pessoa da face da terra. Possivelmente, teve, tem e poderá ter pessoas piores do que você. Jesus amou este homem nessa condição. Jesus ama você também. Agora, meus queridos, a pergunta é: esse homem era tudo isso, e o que foi que Jesus fez com esse homem? Ele fez alguma coisa? O que foi que Jesus fez com este homem e por este homem? Oh, queridos, quando Jesus chega para resolver a situação, aqueles demônios dizem: não nos mandem para fora da província, nós queremos continuar por aqui. Tem uns porcos ali, 2.000 porcos, mande que entremos neles. E Jesus, como que num insight de raciocínio rapidíssimo, como que pensou entre porcos mortos e uma vida salva, então que morram os porcos e que salve a vida. E aqueles demônios se precipitaram no mar, nos corpos daqueles porcos. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Em segundo lugar,
Jesus elevou a ambição existencial daquele homem. Porque antes ele queria viver aonde? Nos cemitérios. Agora ele quer viver aonde? Com Jesus. Deixa-me ter contigo. Outrora quero viver só no cemitério, agora eu quero viver com Jesus, deixe-me ter contigo. Não quero mais saber desse tipo de vida. Jesus fez isso com ele, tirou da morte espiritual e o elevou à vida. A vida. E por último, sabe o que Jesus fez com este homem? Desse receptáculo de demônios, Jesus o transformou num missionário. Você quer vir comigo, me acompanhar agora? Mas eu não quero que você venha me acompanhar. Você vai voltar, vai para os seus conhecidos, seus amigos, seus parentes, vai lá e conte para eles quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E aquele outrora endemoniado gadareno, agora é um missionário em Decápolis. Um conjunto de 10 cidades. Foi isso que Jesus fez com este homem. Agora, igreja, para fechar, eu gostaria que você ficasse em pé. Mas não é para beber água, não é para arrumar lanche, não é para olhar com o irmão, não é para dispersar a sua mente. É porque eu quero fazer esse fechamento com você em pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para a gente responder. Qual foi, presta atenção, qual foi a conquista mais difícil de Jesus? A conquista do território da região de Gadara, depois de enfrentar todas aquelas inadequações que eu já disse? Ou foi a conquista do território do coração daquele homem? Eu fiz a pergunta: qual a conquista mais difícil? Mas eu vou sobrepor uma outra pergunta que eu acho melhor. Qual a conquista de Jesus mais importante? Foi a conquista do território da região de Gadara? Ou foi a conquista do coração, o espaço no coração daquele homem terrivelmente possesso? Eu responderia, a primeira pergunta eu responderia assim: nenhuma foi tão difícil para Jesus, porque Jesus chegou, diz a Bíblia, do outro lado. Não obstante vento contrário, águas revoltas, distância de 8 quilômetros, tarde da noite, chegou tranquilamente do outro lado. Para ele não foi difícil encarar e expulsar 6.000 demônios. Para Jesus é como dar um pitoco num besouro, numa muriçoca, ou como destruir o inferno inteiro, como se mata uma formiga nos pés. Nenhuma foi mais difícil para Jesus. Agora, Jesus não morreu por terra, Jesus não morreu por espaço geográfico,
Jesus morreu por vidas. Portanto, a conquista do coração daquele gadareno foi a conquista mais importante, porque você e eu, o gadareno, qualquer ser humano, nós somos os seres mais importantes da face da terra para Jesus, porque Ele nos ama, e o amor dele em relação a nós é simplesmente incomparável. Jesus te ama, meu querido que está em casa. Jesus te ama, meu querido que está aqui. Jesus te ama, e Jesus está disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer inadequação, para ir ao seu encalço. Saiba disso, reconheça o amor de Jesus. Ele te ama, Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você nos braços dele. Vamos orar nesse momento. Você está em casa, você pode orar agora. Você está aqui presente, você pode orar agora. Vamos orar, a igreja toda orando. Deus, nós oramos a Ti agora no nome de Jesus Cristo, reconhecidos e gratos pelo amor enorme do Senhor para conosco, disposto a enfrentar tantas coisas, tantas dores, tantos sofrimentos, tanto derramar de sangue a nosso favor por causa dos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Dizemos para Ti nessa noite que nós reconhecemos esse amor do Senhor, que é a conquista mais importante que o Senhor já teve na minha história, foi ter conquistado um território no meu coração. Muito obrigado, meu Pai. Eu te louvo, eu te bendigo e eu te exalto em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.